Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos em nossa casa de amor, União Espírita de Maria Eulália. Na noite de hoje, vamos receber o nosso amigo André Luiz com a palestra com o tema Espiritismo e Ecologia. Seja bem-vindo, André. Boa noite a todos. Eu vou minimizar vocês aqui, mas aí depois vocês falam se vocês estão me ouvindo ou não, tá? Tá tudo certinho por enquanto, né? Então, gente, muito obrigado pela presença de cada um aqui. Esse é um tema não muito corriqueiro no movimento espírita, ainda. Mas a Federação Espírita Brasileira já começou a trabalhar nesse sentido. E a gente tem participado do grupo de trabalho deles aí. E o nosso maior divulgador é o jornalista, escritor, palestrante espírita André Trigueiro. Tanto é que eu tenho essa obra dele maravilhosa. Essa daqui é a 3ª edição. Na Bienal do Livro de São Paulo, no começo do mês, ele lançou já a 5ª edição, que foi todo que tinha, vendeu tudo, graças a Deus. Sinal que o povo já está consciente. Será que nós estamos conscientes por quê? Cada transição planetária que está vindo aí, nós somos responsáveis por alguma coisa que acontece? Então, vou tentar mostrar brevemente o que há de comum, senão que é uma palavra muito certa, né? Comum, entre espiritismo e ecologia. Primeiramente, nós espíritas, nós somos defensores da vida. Fazemos e participamos de campanha contra o aborto, contra a eutanásia, o suicídio, tem até um mês aí, né? Sem falar do homicídio, né? É muito, muito triste. E esse aqui que também está aparecendo agora, principalmente no movimento espírita. Cuidar dos nossos irmãozinhos. Por que irmãozinhos? Quem é espírita sabe o que eu estou falando, né? A trajetória evolucional que existe. O plano animal, o plano hominal. Então, nós somos contrariamente a toda e qualquer forma de abreviação da vida. Lutamos, nos engajamos em campanhas aí, mas e o ecocídio? Esse cientista aí, Dr. James Lovelock, ele foi contratado pela NASA em 1969 para fazer um estudo para ver se existia vida em Marte e em Vênus. Mas como assim? Eles tinham as fotos, eles tinham as condições climáticas e atmosfera dos planetas, né? E ele chegou à conclusão que não. Forma de vida como essa aqui, não. A nossa não cabe lá. E, em cima disso, ele resolveu fazer uma teoria, chamada Teoria de Gaia. Se ele tivesse lido a questão 55 do Livro dos Espíritos, ele sabia que existe forma de vida em todos os planetas do Pai. Mas são formas de vida diferentes, não como essa aqui. São formas de vidas mais atrasadas e tem formas de vidas mais avançadas. E ele criou, e ele, em cima desse estudo, ele se baseou a teoria de Gaia. O que é a teoria de Gaia? Ele afirma na teoria de Gaia que a Terra, o planeta Terra, é um organismo vivo. Ele detalha lá. É muito interessante. E já que a Terra é um organismo vivo, e nós somos os habitantes desse planeta, e nós estamos conseguindo destruí-los, nós estamos sendo cúmplice, vocês concordam comigo? A morte do planeta. Realmente a gente está fazendo estrago aqui no planeta. Nós não estamos cuidando da nossa casa. Nós somos os últimos a chegar. Pois é. Como, gente, essa crise, ela tem o nosso DNA. Ela é causada por nós. O topo da cadeia alimentar.
E, portanto, resolvê-la significa mudança profunda de cultura e de comportamento. O que é o ecocídio? Extermínio deliberado do ecossistema regional da comunidade. Nós estamos fazendo na comunidade daí para frente. Infelizmente, a gente está errando nesse sentido. A maior crise da história da humanidade, quando ele fala crise, eles estão falando relativamente ao meio ambiente. Foi debatida no 35º Congresso Internacional de Geologia, que foi realizado na África do Sul, ano 2016. E os cientistas deram início a um protocolo de investigação para confirmar oficialmente se ingressamos de novo numa nova era geológica. Essa era, eles denominavam de antropoceno. Antropo, homem. Seno, novo. Uma nova era geológica em que o homem é o que está causando tudo que está errado. Aqui, só para ter um exemplo, que a comunidade científica já se debateu sobre isso, e eles concordaram que houve no planeta Terra, desde a criação dele, há 4,5 bilhões de anos atrás, pelo menos 5 grandes extinções em massas. Mas essas foram causadas por cataclismos naturais. Ali tem a primeira, até a última, né? No período Cretáceo, do famoso impacto do meteoro que dizimou tudo que tinha ali. Mas o que está acontecendo hoje? E hoje se verifica a 6ª grande onda de extinção em massa, que não é causada por um cataclismo natural, é causada pelo homem. Nós é que estamos causando, fazendo tudo isso aí, causando tudo isso para o planeta. E essa crise, ela gera impacto na nossa qualidade de vida, na nossa saúde, na nossa longevidade e também no nosso bem-estar. Tudo que está apontando para a setinha é o que o homem hoje está causando no planeta. E o que ecologia e espiritismo têm em comum? É o que eu vou tentar mostrar daqui para frente. Em resumo, significa que nós alteramos de maneira catastrófica o clima e a biodiversidade. Não é mais possível explicar o planeta sem nós. Aí ele cita, né, o exemplo, nós se damos preferência por consumo pelo consumo, nós vamos falar mais para frente também, consumo versus consumismo, se nós não reciclamos o lixo, não usamos com discernimento a energia, se abusamos do direito de usar veículos com motor de combustão interna, que usa combustível fóssil, que causa um grande dano ainda à atmosfera, né, que é a emissão de CO2. O Brasil ainda está um passo à frente nos outros, né, porque tem combustível, o biocombustível, né, que ameniza um pouco esse problema. Apesar dos alertas, os diagnósticos que estão sendo mostrados para nós aí. Nós continuamos ainda errando. Então, o que o espiritismo e a ecologia têm em comum? As duas vertentes apareceram no século XIX, na segunda metade do século XIX. Século XIX fértil, né? De novas ideias filosóficas, né? E o espiritismo surge. Esse senhor aqui, Allan Kardec, França, 1857, em que ele faz o atestado de óbito da morte, o livro dos Espíritos, né? O espírita gosta de falar essa frase, né? Atestado de morte, atestado de óbito da morte. O lançamento do livro dos Espíritos. 9 anos depois, 1866, Alemanha, Ernest Haeckel, ele cunha um novo neologismo, né? Ecologia. Até aquele momento estava tudo junto com a biologia.
Aí ele resolve. Ecologia. Eco, casa. Ecologia, estudo da casa. Para quê? Porque a maioria dos cientistas gosta de tratar o planeta Terra como se fosse uma casa. Mas é uma casa. Nós vivemos aqui uma casa maior, né? Um pouquinho maior, mas é a nossa casa. E o André Trigueiro, que é onde eu me baseei para fazer a palestra dele, né? Muitas coisas que eu vou dizer aqui são falas dele, né? E ele fala que o espírita e o ecólogo, eles conseguem enxergar de forma sistêmica e complexa a vida. Ele diz que é um olhar mais apurado do que rege a vida e o universo. E olha o que diz esse trecho da Gênese, uma das obras da codificação, né, do Pentateuco kardeciano, que nos ajuda a entender mais o que existe em comum entre espiritismo e ecologia. De sorte que as nebulosas reagem sobre as nebulosas, os sistemas reagem sobre os sistemas, como os planetas reagem sobre os planetas, como os elementos de cada planeta reagem uns sobre os outros, e assim sucessivamente até o átomo. O André Trigueiro, numa das palestras dele, ele fala, né? Se ele tivesse participando de um congresso de ecologista, provavelmente ele seria aplaudido. Porque os espíritas assinam embaixo. Kardec, com a ajuda da espiritualidade maior, nos mostrou isso. E os ecologistas aceitam isso também, ele diz. Faz sentido para os ecologistas, né? Nos estudos das ciências ecológicas. Então, temos, portanto, muita sinergia, muitas afinidades que merecem ser investigadas melhor. E a questão 540 do Livro dos Espíritos? Allan Kardec pergunta aos benfeitores espirituais: os espíritos exercem ação nos fenômenos da natureza? Perdão, os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio ou por efeito distintivo ou irrefletido impulso? Olha a resposta dos benfeitores espirituais. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pôde aprender em seu conjunto. Meus amigos, a questão 540, ela merece uma resposta linda de espiritualidade, né? Para os ecologistas, né, o André Trigueiro fala aí, faz sentido. Portanto, nós temos muita sinergia, muitas atividades, muitas afinidades que merecem ser investigadas melhor. Já disse anteriormente. Agora, o que mais causa arrepio para nós quando falamos de ecologia é porque nós estamos nessa fase aí, de transição planetária. Lembremos que nós estamos em um período de transição planetária, razão pela qual não devemos desperdiçar nem tempo e nem energia em tempos de transição planetária, porque são períodos estratégicos para nós, como espíritos encarnados, momentaneamente encarnados. Melhor, não. Ele faz até numa palestra dele, ele faz até uma analogia com o Enem. Nós estamos no nosso Enem espiritual. Quem é pai de aluno aqui sabe, né? O que significa o Enem para eles, né? Porque é hora da gente provar aqui no mundo de transição nossos valores espirituais. Outro aspecto comum, né, que existe entre a ecologia, espiritismo e ecologia. A questão 78 do Livro Consolador. O Livro Consolador é uma obra maravilhosa, gente. 411 perguntas respondidas por Emmanuel, do Chico Xavier, do nosso querido Chico. Psicografia dele, Emmanuel responde 411 perguntas. Os mais entusiastas acham que é um complemento, uma continuidade do Livro dos Espíritos.
Mas a pergunta, a resposta da questão 78 do Consolador, a segunda parte, nos ajuda a entender esse momento de transição planetária, como nós devemos nos comportar. Olha o que diz Emmanuel na resposta. Os reinos da natureza, aliás, são o campo de operação e trabalho dos homens, sendo razoável considerá-los, mas sua responsabilidade direta, mas sob a sua responsabilidade direta, que propriamente dos espíritos, razão porque responderão perante as leis divinas pelo que fizerem em consciência com os patrimônios da natureza terrestre. Isso aqui é um puxãozinho de orelha, né? Para a gente ver o que nós estamos fazendo com a nossa casa planetária. Vocês vão ter que prestar conta. Não vai ficar assim. O livro Os Mensageiros, também, André Luiz, no capítulo 42, que tem o título de Evangelho no Ambiente Rural, através da psicografia do nosso querido Chico, André Luiz nos traz isso aí. Auxiliemos a amar a terra, antes de esprolar no sentido inferior, a valer-se da cooperação dos animais, seus recursos do extermínio. Nessa época, o matadouro será convertido em local de cooperação, onde o homem atenderá aos seres inferiores e onde esses atenderão às necessidades do homem, e as árvores úteis viverão em meio do respeito que lhes é devido. Essa cena, ele dá uma cena nessa obra, uma visita que eles estão fazendo a um matadouro. A infinidade de espíritos atrasados que estão lá, vampirizando aquelas, como é que chama? As vísceras dos animais. Porque antigamente não tinha o frigorífico ainda, né? Metade do século passado era matador mesmo. Qualquer cidadezinha tinha um matador e era daquele jeito. E ele fica horrorizado quando ele vê a cena. A quantidade de espíritos atrasados que estão ali, vampirizando aquelas vísceras dos animais. Poluição e psicosfera é o nome do capítulo 3 dessa obra maravilhosa da benfeitora Joana de Ângeles, psicografia do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Segundo o André Trigueiro, é o livro mais ecológico da benfeitora Joana de Ângeles. Ele foi psicografado 2 anos após a primeira conferência em que a grande maioria dos governantes se sentaram para discutir sobre o meio ambiente. Foi realizado em Estocolmo, lá na Suécia, em 1972. E foi nessa conferência que eles escolheram o dia 5 de junho como Dia Mundial do Meio Ambiente. Eu vou pedir para vocês me deixarem ler o livro, porque eu tenho muita dificuldade, eu não vou mentir para vocês não, em entender Joana de Ângeles, tá? Então, eu separei desse capítulo alguns textos que eu acho interessantes. Ela começa assim: ecólogos de todo o mundo preocupam-se, na atualidade, com a poluição devastadora que resulta dos detritos superlativos que são atirados nos oceanos, nos rios, lagos e terras inúteis, circunjacentes às grandes metrópoles, como o tributo pago pelo conforto e pelas conquistas tecnológicas, desde os urgentes ingredientes e artefatos para a sobrevivência, as indústrias bélicas, as explorações novas, as de inutilidade, que atiram centenas de milhões de toneladas de lixo, óleo e resíduos em todo lugar. 1974, a benfeitora já estava preocupada com o que estava acontecendo no planeta. Outro trecho que eu achei interessante. O espectro de calamidades não imaginadas rondam e dominam com segurança muitos departamentos ambientais, ora reduzidos à aridez. Cifras assustadoras denotam o quanto se desperdiça na inutilidade. Desperdício é uma coisa séria, principalmente para nós, espíritas. Embora a elevada estatística chocante dos que se estorcegam na mais ínfima miséria, rebocando-se
na coleta dos montes de lixo, a cata de destroços de que possam retirar o mínimo para sobreviver, comprovando que no galvanizar das paixões, o homem moderno, à semelhança de Narciso, continua a contemplar a imagem refletida nas águas perigosas da vaidade e do egoísmo, em que logo poderá asfixiar-se, inerme ou desesperado, a que se escraviza, complicando a própria e a situação dos demais usuários dos recursos da generosa terra. Afirma-se que por onde o homem e a civilização passam, ficam os sinais danosos da sua jornada, em forma de aridez, destruição e morte. Acho que ela chamou a gente aqui de praga, né? Gafanhoto. Todavia, o homem ingere e disparte mais terrível poluição, venenosa quanto irrefreável, graças ao cultivo de lamentáveis atitudes em que persevera e se compraz. Referimos-nos à poluição mental, que interfere na ecologia psicosférica da vida inteligente, intoxicando de dentro para fora e desarticulando de fora para dentro. A poluição mental campeia livre, favorecendo o desbordar daquela natureza moral, fator primacial para as outras que são visíveis e assustadoras. O programa, no entanto, para o saneamento de tão perigoso estado de coisas, já foi proposto por Jesus. Ela chama ele aqui do sublime ecólogo. Jesus, o sublime ecólogo que é a natureza, preservando-a, abençoando-a, dela se utilizou, apresentando os métodos e técnicas da felicidade, da sobrevivência ditosa, nos incomparáveis discursos e realizações de que inundou a história, estabelecendo as bases para o reino de amor e harmonia, sem fim, sem dores, sem apreensões. E ela termina esse capítulo. Para toda enfermidade, ele tem eficiente terapia. Para as calamidades destes dias, ele tem a solução. Ama e serve, portanto, como possas, quanto possas e quando possas. A terra, graças a Deus, a terra sairá do caos que absorve e voltarão o ar puro, a água cristalina, a relva repousante, o trinar dos pássaros, o fulgor do sol e o faiscar das estrelas, em nome do Pai Criador e de Jesus, o Salvador perene de todos nós. Ela fala que vai sair do caos, mas ela não fala como. Nem quando. Nem quando. Mas ela já deixou um alento ali para nós. Ela deixou esperança, né, cara? E um alerta para a gente tomar vergonha e melhorar. Quando os homens do mundo se amarem, estabelecerá na terra o reino de Deus. Com certeza. Palavra amor. Se encaixa com certeza nesse tema. Ela cita aqui, né, e o André Trigueiro faz questão de citar que essa obra é a obra mais ecológica da prefeitura de Joana, psicografado 2 anos após. Não é à toa, não, né? A gente coisa, né? Ela foi editada quando? Hã? Quando ela foi editada? 74. A obra é 74. Na verdade, os homens começaram a preocupar-se não faz tanto tempo, né? Em 72 teve a primeira conferência, né, mundial sobre meio ambiente. Foi lá em Estocolmo, na Suécia. Foi a primeira vez que os governantes sentaram à mesa e começaram a discutir esse assunto. Já é um passo dado. Saiu pouca coisa, mas já é um caminho. Aí depois teve todas diversas, né? Teve até 92, teve aqui no Rio de Janeiro, a nossa, né? E o que diz Joana de Anjos, os outros autores? Cuida bem da tua psicosfera. Ela vem clara aqui. Porque ela interfere no meio ambiente. Conseguiram enxergar isso? Se você estiver desequilibrado, você vai cometer excessos. Aqui, ó. O sublime ecólogo. O programa, no entanto, para saneamento de tão perigoso estado de coisas já foi apresentado por Jesus. O sublime ecólogo. E ela está aqui, ela mostra, né? Tem um texto do André que eu vou
narrar para vocês aqui, que mostra a diferença que existe entre poluição e psicosfera, né? Sobre esse capítulo, essa aqui é uma narrativa, é ele que narrou esse período. Eu fiz questão de trazer, né? Que ele fala que a pessoa... Por que a psicosfera está entre outras tantas coisas? Ele fala que a pessoa que não faz o culto do evangelho no lar, ou não costuma ter pensamentos edificantes, a pessoa que se envolve com fofoca, com maledicência, a pessoa que não ora e vigia. Ele fala que Jesus deixou assinalado o vigiar e orar com muita assertividade. E ele continua: cuidamos da nossa limpeza espiritual, porque nós geramos resíduos nas formas e pensamentos, que, quando acumulados no nosso lar ou ambiente de trabalho, perturbam a serenidade, a paz interior, a capacidade de termos coragem de viver, esperança, otimismo, alegria e fé. A psicosfera poluída de detritos mentais, essa é uma questão ambiental que interfere na nossa saúde e na nossa capacidade que temos de viver. Portanto, espíritas e ecologistas estão atentos à qualidade daquilo que irradiamos à nossa volta. E Joana, nesse livro, chega a dizer que a poluição visível tem origem no invisível. Nós, espíritas, temos uma noção do que seja isso. O que é o invisível para nós? Esse refrão aqui, então, é bonito, né? Joga o lixo lá fora. Quando for jogar algo para fora, repense. Não existe lá fora. A casa planetária é uma só. Não adianta eu jogar o lixo do outro lado do muro. Continua caindo dentro do planeta. É isso que nós temos que ter um pouco de consciência também, que ele chama a atenção. Não existe o lá fora. Uma pessoa que joga lixo no chão não está percebendo que é impossível a gente continuar replicando essa fase. Joga o lixo lá fora. Não existe lá fora. A Terra planetária é uma só. Quem conhece a lei do inquilinato? Todos nós sabemos. Ou é inquilino, ou é locador, ou locatário, já fizeram um contrato de aluguel. Ou para alugar o imóvel, ou para alocar esse imóvel. Então, a gente sabe como é que tem que fazer. Você faz um contrato, especifica no contrato o valor do aluguel, a data do vencimento, uma N condições que você quer o imóvel, você descreve lá como ele está. E o que acontece quando vai entregar o imóvel? Você tem que entregar ele do jeito que você pegou o melhor. Senão você vai pagar uma multa, vai ter que reformar aquelas coisas que a gente sabe. E quem conhece a lei do inquilinato planetário? Ela é quase igual. Você vai ter que entregar o planeta do mesmo jeito que você pegou ele. Seria o correto, né? Isso aí é que a gente não lembra, mas está no nosso pacote das missões nossas, quando reencarnamos. Isso faz parte do nosso pacote reencarnatório. Em que condição a gente vai devolver o planeta que não nos pertence? E ele vai mais longe, o que fizeste com a casa planetária que te abrigou com tanto amor? Essa frase não é minha, não, é dele. O que fizeste com a casa planetária que te abrigou com tanto amor? Esse planeta, ele está pronto para a vida em plenitude. Ainda dá tempo da gente tentar remediar essa situação. E nós ainda estamos malbaratando a casa sem sermos proprietários. Do ponto de vista espiritual, isso é muito grave. Consumo e consumismo. Por que consumo e consumismo não aparece espírita? A gente sabe que a gente tem que saber diferenciar bem isso. Porque o consumo, ele favorece a vida.
É preciso consumir para viver. Não se discute. Agora, já o sufismo de consumismo, ele alude a desperdício. E o desperdício é imoral. O consumismo, ele remete ao materialismo, e o materialismo nos afasta de Deus. Nenhuma cultura primitiva, qualquer que seja, avaliza o desperdício de comida, de água, do que quer que seja. E nós, como espíritas, temos que nos preocupar com o consumismo. Por quê? Por causa da fase que ela passa do materialismo. Nós viramos materialistas. E o materialismo nos afasta de Deus. No umbral está cheio de espírito materialista lá. O sufismo é exagero. Que os bens, os recursos naturais, a maioria deles não são renováveis. A água não é renovável. Os combustíveis fósseis não são renováveis. Os minerais não são renováveis. É isso, o aumento do consumo vai fazer, mais para frente eu vou mostrar aqui também, o que acarreta isso. Quando falo em consumismo, só dei 2 exemplos aqui, o do lixo e da água, da comida, perdão, e da água. É o que mais aflige as pessoas. Olha quanto que nós desperdiçamos de comida. Comida pronta. Isso que nós jogamos no lixo é no mundo, não é no Brasil, não. 1/3 daquilo que nós produzimos. 1/3 é muito alto esse número. Principalmente nessa época, né? Depois da pandemia, que está acontecendo com o nosso planeta. Então, por isso que ele fala, e tocando de novo, que o desperdício ele é imoral. Agora, trazendo para o Brasil, né? O desperdício de água. Relembrando que a água é um recurso natural não renovável. Essa água que está aqui é aquela mesma que há 4,5 bilhões de anos foi colocada. Ela não renova. O homem ainda não conseguiu pegar 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio e juntar. Ele sabe que são assim. Ele sabe que é assim a fórmula. Mas não sabe como é que faz para combinar as duas juntas. Olha só, gente. Quanto que nós desperdiçamos de água. E pior ainda, água tratada. Custa caro para você tratar água. 37%. Da onde? Lá da companhia, né? De abastecimento. Canos com vazamento, que apresenta vazamento. O desperdício que chega até aos lares, né? O que acontece dentro dos lares, né? Então, nós temos que cuidar muito com isso também, porque a água está se tornando um assunto sério. E o que diz o Espiritismo sobre isso? Livro dos Espíritos, parte 3ª, Leis Morais, capítulo 5, Lei da Conservação. São 26 questões, das 702 a 727, que Allan Kardec trata como nós devemos fazer. A lei de conservação, ela é uma lei moral, e ela está no Livro dos Espíritos, como eu disse agora. E ela também é um tratado de biodiversidade, se você olhar todas as questões. Então, gente, há 150 anos atrás, Allan Kardec já falava em sustentabilidade, só que com outro nome, lei de conservação. Leiam e releiam a lei de conservação. É a ética civilizatória, né? O André Trigueiro fala, né? A ética civilizatória que favorece o que não destrói a vida. Bonita essa frase dele. E claríssima foi a distinção feita pelo codificador. A diferença, nessas questões, a diferença entre necessário e supérfluo, ele deixa bem claro. E ai de quem não percebe, hein?
Fazendo assim um movimento espírita, por enquanto. Coitado do espírita, né? É difícil ser espírita, não é fácil, não. Releiam os verbetes de Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, e veja como o mundo primitivo é aquele em que a característica principal dos que estão lá é o apego à matéria. Nós já passamos por isso. Nós estamos no segundo ali. Ainda estamos longe, hein? Estamos tentando passar para o terceiro, né? Ninguém merece viver numa sociedade de consumo se declarando consumista. Nós temos que nos livrar ao apego da matéria. Ele é claro aqui. A questão 705 faz parte também da lei de conservação. Olha a pergunta que Kardec fez à espiritualidade. Porque nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário. E olha a resposta dos benfeitores espirituais. É que, ingrato, o homem a despreza. A terra produziria sempre o necessário se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Em verdade vos digo, imprevidente não é a natureza, é o homem que não sabe regrar o seu viver. Não é uma pergunta esquisita que Allan Kardec fez assim, lá no século XIX, a segunda, estranha, né? Porque no século XIX, lá por 1850, a Terra só tinha 1 bilhão de habitantes encarnados. E o planeta não estava destruído assim. E por que Kardec perguntaria isso? Parece que foi uma pergunta profética, né? Porque naquela época, a questão 705, ela devia soar meio esquisita, né? Mas não. E a resposta, meus amigos, revela aqui o caráter ético e eterno da doutrina dos espíritos. Ela é a doutrina dos espíritos, não é a doutrina dos espíritos. Se fosse a doutrina dos espíritos, acho aqui comigo que não tinha sobrevivido 5 anos. Mas como ela é eterna e ética, essa colocação faz sentido hoje para nós. Talvez na época não. Engraçado que o Mahatma Gandhi, 50 ou 60 anos depois, imortalizou numa fábula muito parecida o mesmo conceito. Na Terra há o suficiente para satisfazer a necessidade de todos, mas não para satisfazer a ganância de alguns. Com outras palavras, ele fez a mesma colocação. Gente, o mundo de regeneração vem aí. E nós nos acomodamos, dizendo, por que eu vou me estressar com essas notícias alarmantes? O mundo de regeneração vem aí. Resolvido está. O que é o mundo de regeneração? A tradução mais correta é essa aí. É um mundo melhor do ponto de vista ético e moral, ainda com problemas, mas outras categorias de problema. Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, dentre outras leituras, é a mais objetiva e direta. Não há uma sigla sequer na literatura espírita que explique como será o mundo de regeneração, do ponto de vista ambiental. Sabe o que isso significa? E do ponto de vista ambiental, o mundo de regeneração será o que nós deixarmos desde já como legado. Simples assim. Porque o livre-arbítrio nosso, ele é soberano. Eu planto, eu colho. Gente, Jesus está no comando do planeta, a gente já sabe disso. Mas o livre-arbítrio é uma lei. Ela deve ser respeitada como lei de causa e efeito. Aí, lei de causa e efeito, lei do livre-arbítrio, encaixada onde? Lei de liberdade. Mais uma lei. Mais uma das leis morais. Entendeu como é que tem muita sinergia entre espiritismo e ecologia?
Não existe. O André Trigueiro fala numa palestra dele que não existe um acervo na literatura que fala como é que vai ser o mundo de regeneração do ponto de vista ambiental. Quem conhece essa frase aí, ó? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Isso aí é o seguinte, gente. Se nós semearmos escassez, o impacto será desastroso. Onde há escassez, não há paz. E o mundo de regeneração ele vem aí. A notícia é boa. Vai faltar água? O lixo vai para onde? E o clima? E a biodiversidade? E ele fala assim, né, nessa obra dele, mãos à obra, o tempo é um só. Os recursos são finitos. Sabendo usar, não vai faltar. Precisamos, né, então, portanto, ter coragem de fazer mais e melhor, né? Depende de nós. É o livre-arbítrio, né? Isso aqui está nesse livro também, é umas dicas que ele trazendo para dentro da casa espírita, né? Umas ecodicas que ele dá, né? Ele começa assim, ó. Centros espíritas são instituições de acolhimento e fraternidade, onde se estuda a doutrina dos espíritos, se pratica a mediunidade e a caridade. Sem prejuízo de sua atividade afim, cada centro espírita poderia realizar ações efetivas em favor da sustentabilidade em benefício da coletividade e do planeta. Elencaremos aqui algumas sugestões, reconhecendo desde já as singularidades inerentes a cada casa, que poderão, eventualmente, inspirar novas atitudes em favor do uso inteligente dos recursos. Ele está trazendo bem dentro para a casa espírita, né? Além de mudanças comportamentais, são necessárias e urgentes, no momento atual, essas ecodicas poderão, eventualmente, promover uma reflexão que leve a um maior engajamento e participação coletiva nos diferentes espaços em que cada pessoa transita. Casa, trabalho, condomínio, clubes, escolas, universidades, associações de bairro, etc. Somente uma profunda mudança nesses dois planos da vida, o individual e o coletivo, permitirá que alcancemos a utopia de vivermos num mundo melhor e mais justo, um mundo sustentável. E aqui ele dá umas dicas que eu tirei do livro, né? Umas ecodicas, né? O que a gente pode fazer para melhorar, ajudar a melhora do meio ambiente, dentro da casa espírita. Eficiência energética. Isso ainda está muito caro, né? Painel solar, mas a gente pode ir fazendo o que a gente faz, assim, trocar as lâmpadas, trocar a fiação. Amortiza um pouco da crise. Coletores solares, ainda está meio pesado ainda, né? Para a gente pensar. Né, Valtinho? Está meio caro ainda, né? Telhados ecológicos. Isso mais é para quando a casa espírita vai ser construída, um local novo. Aqui não dá para você colocar um telhado ecológico na nossa casa espírita. E é telhado ecológico? Aí você coloca uma cobertura vegetal por cima, né? Ajuda a refrescar, série de benefícios que ele traz. Biodigestores. Isso é mais a casa espíritas que não tem coleta de esgoto, né? Do interior, da zona rural. Coleta de água da chuva. Isso é interessante. A gente usar a água da chuva para regar as plantas, lavar o banheiro e outras coisas. São dicas pequenas, mas que faz muito efeito no final das contas. Por que você está falando isso? Porque surge efeito quando todo mundo resolve fazer. Construções sustentáveis, né? Na hora que foi construir a casa, né? Procurar um material mais ecologicamente. Tem muita madeira de demolição aí, muito material de demolição que agora ficou até chique, né? Coleta seletiva de lixo. Isso é interessante. Você consegue separar o lixo orgânico do inorgânico, né? Consegue atender até aquelas associações de catadores de lixo que estão lá nos... Nem fala mais lixo hoje, né? Resíduo sólido urbano. Nome bonito, né? E os catadores de lixo estão lá nos aterros sanitários. Não pode mais falar lixão. Nós temos que adaptar. As cidades estão tentando se adaptar. Desde 2010 já tem o Plano Nacional de
de gestão de resíduos sólidos. O governo federal está forçando os governos municipais a se adaptar. Então, a coleta seletiva de lixo vai ajudar isso também. Não descartar de forma qualquer esse lixo. Quase a maioria do lixo, nosso resíduo sólido, ele é reciclável, reaproveitado, reutilizado. Papel, os inorgânicos, né? O papel, o metal, né? O vidro, a gente pode reaproveitar. Até o inorgânico também, sabendo acondicionar ele direitinho, num aterro sanitário satisfatório, ele vira gás, metano, vai gerar energia. Estou percebendo que quase nada se perde. Só depende de nós. Esse aqui é difícil, hein? Copinho de água fluidificada. Como é que a gente vai fazer? Vamos substituir por copo de vidro. Aí aumenta o consumo de água. Cada um traz seu copo de casa. Uma casa espírita pequena, funciona. Mas aí, tanto é que esse item, o André Trigueiro deixou em aberto. Viu? Resolva da melhor forma possível. Faça o que for melhor. Desde que não acarrete também, né? Custo para casa, né? Isso que a gente tem que pensar direitinho. Porque o plástico, olha, gente, o plástico ele é tão prático, né? Ele é tão prático, o plástico. Gente, ele é tão danoso ao meio ambiente quando ele é descartado de qualquer forma. 300 a 400 anos ele demora para deteriorar. Descartava assim, de qualquer jeito. Tem, eles estão tentando. Eu vi ontem, até esqueci de olhar quem foi que escreveu. Uma cientista, uma brasileira já conseguiu. Você lembra antigamente? Você lembra aquela raspadinha que tinha tipo um conezinho para colocar? Papel, eu lembro também bastante. Tem. Então, é papel. Mas antigamente, quando você levava de tempo, os copos eram de papel. O plástico surgiu aqui nos últimos 20 anos. Ele surgiu com a Coca-Cola mesmo, quando tomava só garrafa de vidro. Depois que resolveram fazer Coca-Cola de plástico, pelo amor de Deus. Coleta de óleo de cozinha. Gente, óleo de cozinha você pode reutilizar, reaproveitar e reciclar. Aonde? Gente, tem gente que coloca óleo aquele depois que foi usado, direto no tanque do veículo com a diesel. Funciona. Esse óleo descartado aí, óleo de cozinha, você pode fazer sabão com ele. As famílias antigamente usavam ele para fazer sabão. Dá uma fórmula lá, juntar com soda, faz sabão. Já tem empresas que recolhem. Tem empresas que recolhem. Já tem. Tem, porque sabe que tem, vale, ó, tem custo. Quando você vê que os caras estão interessados, você pode ter certeza que tá rendendo. Está rendendo. Gente, o André Trigueiro fala nessa obra aqui que o Brasil, eu esqueci de checar, produz 9 bilhões de litros de óleo vegetal. Agora eu esqueci de ver quanto faz que exporta também, né? Mas só sei que do que fica aqui, só 2,5% é reaproveitado. Olha só a diferença. O resto vai para onde? Uma gota de óleo de cozinha, ele polui 20 litros de água. Compras sustentáveis, né? Na hora de comprar. Para implantar isso em escola, sabe? Oi? Acho que partir do governo para ensinar incentivar, escola, né? Incentivar, né? Fazer a educação ambiental. E essas compras sustentáveis? Quando faz muito uso do papel, né? Comprar papel reciclado, a madeira, quando for fazer alguma coisa. Transporte sustentável. Em vez de 4 carros parados aqui na frente, um carro com 4 pessoas. Mas e aí? Todo mundo mora perto? Todo mundo é amigo? Todo mundo tem tempo para fazer isso? É uma sugestão. É ótimo. Se a gente conseguir fazer, tá bom. Olha, quando eu falei do lixo aqui, gente, eu peguei um dado da associação, chamada Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Nem todas
a coleta de resíduo no Brasil é feita por elas. Tem cidades que o próprio município tem a sua coleta. Então, essa daqui é das empresas que o município terceiriza. Então, eles fizeram uma pesquisa lá em 2016 e tiraram que o brasileiro, ele produz, em média, diária, 1 quilo de lixo. Aí você traz mais ou menos para agora. 210 milhões produzindo 1 quilo de lixo por dia. Gente, fiz uma conta, deu 78 bilhões de toneladas de lixo por ano. E quanto que a gente só reaproveita lá? Tem um plano aqui, ó, tem um plano maravilhoso de aumentar para 20%. Isso é a meta do governo. Lá até o ano 2040. Mas hoje, gente, 2019... Hã? Hoje dizem que é 3%, né? Só aproveita, né? Não, 2,1%. Em 2019. 2,1%. Está dizendo 3%, né? Mas não é. A meta é chegar até 2014, pelo menos 10 vezes mais. Mas isso aqui é educação, mudança de hábito. Gente, nós moramos, está quase terminando já, nós moramos num país maravilhoso. Tem a maior biodiversidade do planeta. Não em número de indivíduos, em número de espécies. Temos a maior reserva de água doce do planeta. Temos 6 biomas. Alguns dizem que seja até 9, mas a maioria aceita 6, que é mais fácil de ir. Temos a floresta tropical mais linda do mundo, mais exuberante. A caatinga, que ninguém dá nada. Tem espécie na caatinga que só dá na caatinga. E para ajudar o planeta que tem nome de árvore. Ao Brasil. Caseupina equinata. E quis Jesus que essa fosse a nação com o maior número de espíritas do mundo. Não só espíritas, mas também católicos e evangélicos. Todo espírita é cristão, mas nem todo cristão é espírita. Mas você pode colocar. Como todos cristãos, a maior nação cristã do mundo. Se juntar espírita, católico e evangélico. Leiam e releiam. Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. E veja o trabalho que Jesus fez para transportar, a árvore do evangelho lá da Europa para o Brasil, convocando uma pleiade de espíritos para que acontecesse isso. Essa foto, para mim, ela é linda. Mas ela está muito adiantada ainda. Ela é mais para o futuro. Eu tenho o prazer de participar de um grupo de trabalho que está elaborando uma campanha na FEB, Campanha Nacional Permanente de Consciência Ecológica. Ela é coordenada pelo Geraldo Campete Sobrinho, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. Nós nos reunimos na sexta-feira via Zoom, né? Online, né? Toda sexta-feira. Eu já participei de 2 reuniões. E a elaboração desse manifesto é a coisa mais linda que eu vi. Vai chegar um momento, claro que é um sonho nosso, né? A ocorrer a harmonia entre todas as espécies. Olha ali, ó. Répteis, anfíbios, mamíferos, aves, e a mão maior de quem que é? Por cima de tudo, abençoando. Não é à toa que ela está por cima. Ela que tem que abençoar. Aí, quando acontecer isso aí, né, Dito? A questão 723 do livro dos Espíritos vai perder um pouquinho do seu sentido. Ainda é uma questão dentro da lei de conservação. Releiam, que nem diz o André Trigueiro, perdão. Releiam e releiam, leiam e releiam o livro dos Espíritos. Esse texto também é dele. É nossa obrigação espiritual cuidarmos de nossa casa planetária e dos seres que aqui habitam, desenvolvendo a inteligência e o senso moral, colocando-nos, no entanto, nas mãos da divina providência, que em sua perfeição cuida de tudo e de todos, sem macular a perfeita justiça
e máxima bondade. Pensemos nisso. Vou fazer a oração de encerramento, depois eu vou colocar um videozinho, porque o videozinho não pode ser colocado. O videozinho não pode ser colocado agora, né? Mas depois eu coloco o vídeo para a gente tudo assistir. Gente, muito obrigado pela atenção. Espero que eu tenha sido útil um pouquinho para tentar mudar um pouquinho dos hábitos e costumes de vocês. E o meu também, né? Porque o que está mais perto da palestra, quais são os ouvidos que estão mais perto? Aqueles que se sentirem à vontade, né? Fechar os olhos, elevar o pensamento ao alto e rogar mais uma vez ao doce meio Jesus a assistência necessária para as nossas necessidades, né? Materiais e espirituais. Agradecer também aos benfeitores espirituais que aqui se fizeram presente, nos auxiliando, nos amparando, fazendo com que a gente possa bem compreender e ter o discernimento necessário para colocar em prática aquilo que nos propomos. E agradecer também ao Pai de infinita bondade e misericórdia por ter nos dado a oportunidade nesta noite. Muita gratidão a todos, muita paz, que Jesus, que o Pai, nosso Deus, seja abençoado sempre. Muita paz.